Muito bem, vamos falar hoje sobre um tema que não é dos mais felizes, mas também não é tão infeliz assim, afinal de contas é um divórcio amigável. Como funciona, como se divorciar de maneira amigável sem ter um processo na justiça de briga, de litígio. Vamos lá. Muito bem. A grande diferença do divórcio amigável para o divórcio litigioso é que no amigável tudo já está decidido entre os dois cônjuges e não haverá briga, não haverá discussão sobre qualquer tema. Então, quer dizer, você já sabe que vai se separar, já sabe quem vai ficar com qual bem, já sabe como os bens serão divididos, já sabe quem vai ficar com o que, se alguém vai pagar pensão para alguém ou não. Se vocês, os dois cônjuges, estão de acordo, vocês podem realizar um divórcio amigável, os dois precisarão de um único advogado. Não é necessário um advogado, aliás, todo divórcio precisa de advogado, tá? Mesmo no cartório, é obrigatório que haja a contratação de um advogado, sendo que no caso, um único advogado para os dois poderá resolver a questão, poderá entrar com o divórcio, tá? Esse divórcio ele tem duas possibilidades. Ele pode ser realizado no cartório, que é o que a gente chama de divórcio extrajudicial, ou ele vai ser realizado na justiça, que é o que a gente chama de divórcio judicial. Qual que é a diferença entre os dois? O divórcio no cartório costuma ser mais rápido, tá? O divórcio na justiça, um pouco mais devagar, tá? Um pouco menos rápido, portanto. Essa diferença é muito grande? Na maioria dos casos, não tão grande, tá? Num cartório, normalmente, se está todo mundo de acordo, se está tudo certinho, você consegue em 15 dias, até menos, né? A gente já conseguiu fazer aqui no escritório divórcio em 2 dias, né? Mas a gente põe aí um prazo médio de 15 dias para acertar as coisinhas, tudo muito certinho, né? Na justiça é difícil você conseguir finalizar esse divórcio em menos de um mês, né? E às vezes tem até casos que leva mais, mas hoje em dia está sendo bem rápido, né? Isso inclusive é uma coisa que tem sido bacana, a gente reclama tanto da demora na justiça brasileira, que é um problema, mas para esse tipo de resolução, de coisas como divórcio amigável, que não tem briga, a gente tem sido bem célere, tá? Nossa justiça tem sido bem célere. Outra diferença, no cartório, você, em ambos os casos, você vai pagar custas. Você tem que pagar custas para o Estado para poder realizar o divórcio. Normalmente, no cartório, é um pouco mais caro, tá? Sai um pouco mais caro para fazer do que na justiça. Mas aí tem sempre que ser visto assim, tem bens, qual é o valor dos bens, né? Isso tem que ser visto para poder, porque são diferentes as tabelas de custas do cartório e da justiça. Sendo que na justiça ainda tem o seguinte, se você e o seu marido, ou se você e a sua esposa, não estão num bom momento, somando a renda dos dois, vocês não chegam nem a cerca de 3 salários mínimos, é possível que aqui você consiga a gratuidade da justiça, ou seja, que você consiga fazer o divórcio sem ter que fazer o pagamento desses valores que são pagos ao Estado. Você vai arcar apenas com o advogado, mas os valores pagos ao Estado podem não ser pagos, né? Se vocês dois comprovarem que estão numa situação financeira que não é uma situação financeira realmente agradável, não é uma situação financeira realmente boa, tá? Mas aí você tem os prós e os contras de ambas as situações, mas é preciso estar atento ao seguinte: para fazer esse divórcio no cartório, tem alguns requisitos que na justiça não tem. No cartório você precisa não ter filhos menores, tá? Se houver filhos menores, você não pode fazer esse divórcio no cartório. Tem já algumas decisões dizendo que se for só o divórcio, sem tratar da questão dos alimentos, da pensão dos filhos, etc., dá para fazer no cartório. Mas isso é muito complicado ainda, isso não está bem instituído e, portanto, não é uma verdade absoluta, tá? Então, via de regra, vou te dizer que em 99% dos casos,
você precisa não ter filhos menores, tá? Se você tiver filhos menores, infelizmente você não vai poder fazer esse divórcio no cartório, você vai obrigatoriamente vir aqui para a justiça. E aí, normalmente, nessa mesma ação, você já resolve questões como a guarda dos filhos, quem vai pagar a pensão para quem, né? Sendo que isso aqui, guarda, tá? A gente vai falar de guarda e visitação, né? Que são coisas que a gente acha que são iguais, mas são diferentes. Visitação é realmente o direito de convivência, né? Ah, não, a cada 15 dias vai passar o fim de semana com o pai, vai passar o fim de semana com a mãe, Natal passa com o pai, Ano Novo passa com a mãe. Isso aqui é visitação. Guarda é sobre quem tem o direito de decidir sobre a vida da criança. Ah, a criança vai estudar em escola particular assim? Não, não vai. Não, peraí, mas eu tenho a guarda, sou eu que decido, né? A guarda pode ser compartilhada, sempre os pais que têm uma boa relação vão poder conversar sobre como fazer, ou às vezes, se não houver como ter uma guarda compartilhada, um dos cônjuges, geralmente o que fica com o filho, né, na maioria das vezes é a mulher, é quem vai ter essa guarda caso realmente a relação seja impossível, né, caso não tenha mesmo jeito de trabalhar com essa guarda compartilhada, tá? Isso aqui, tudo que eu disse, serve não apenas para o divórcio, mas também para a união estável, né? A união estável também precisa ser, no caso a gente não chama de divórcio, a gente chama de dissolução. Então a união estável tem que ser dissolvida quando termina um relacionamento, isso é muito importante, porque senão depois fica complicado se um dos cônjuges terminar a relação. Vou dar um exemplo bem assim, né, fora do comum, mas só para você entender, ganha na loteria e aí tem que dividir esse prêmio ou não, vai ter que provar que na verdade já tinham se separado, mas aí depois eles acabaram saindo juntos, entendeu? Vira uma grande discussão. Então a união estável também deve ser dissolvida, ela pode ser dissolvida sob essas mesmas regras, tanto no cartório quanto na justiça, tá? Mas a minha união estável, ela realmente é uma união estável totalmente fora do papel, né? A gente nunca registrou em cartório que vivíamos em união estável. Precisa dissolver quando termina o relacionamento? Precisa também, tá? E aí, só que aí, qual que vai ser o procedimento? No mesmo ato, você faz o reconhecimento da união estável e logo após você faz a dissolução da união estável. Muito bem, são essas as dúvidas mais comuns a respeito do divórcio amigável, se pode ser feito extrajudicialmente no cartório, se pode ser feito na justiça, qual é o trâmite de cada um, se é necessário advogado. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas mais frequentes. Então é isso e até a próxima.